Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 26 de Adar do ano 5783. Estamos no dia 19 de março do ano de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal e com ela suas leituras diárias. Hoje nós estamos no primeiro dia da semana, é o primeiro dia para o Shabat. Então, como primeiro dia da semana, temos uma nova aliá e uma nova Parashá. Esta semana teremos pela frente a entrada no terceiro livro da Torá, que é exatamente Vaikra, Levítico, né? E Vaikra significa literalmente e ele chamou, né? O Eterno chamou Moshe. Nós vamos ter nessa semana a Parashá 24ª, do ciclo 5783, e com ela nós estaremos aí estudando 111 versículos. Ontem nós encerramos com 2740 versículos estudados durante esse período. Então, iniciando o terceiro livro dos 5 livros da Torá, Vaikra, Levítico, e ele chamou, né? Teremos pela frente essa o terceiro livro, né? Nós teremos pela frente 10 porções dentro do livro Vaikra para estudarmos, né? Nós vamos iniciar do capítulo 1 de Levítico e vamos até o capítulo 27 e o verso 34, né? São 111 versículos que teremos pela frente aí. O nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder espiritual máximo da nossa geração, né? Ele nos comenta sobre a questão dessa Parashá e desta aliá de hoje, né? Nos trazendo exatamente a questão e ele chamou, que significa que Deus chamou Moshe para se aproximar dele, né? Então nós temos aí uma questão de aproximar-se, que o nosso Rebbe vai focar no dia de hoje para nossa chamada de atenção, que significa aproximar-se, né? Muitas vezes as pessoas elas falam que querem aproximar-se de Deus, mas nem sempre procuram fazer. Às vezes tem medo, às vezes tem receio, às vezes tem aquele detalhe, né? Querem encobrir algum mal que fez, algum pecado, alguma coisa, e aproximar-se de Deus é exatamente trazer à luz toda a sua vida, toda a sua essência, ok? Então, nesse sentido, amados, nós vamos aí refletir durante essa semana, né, o início do nosso terceiro livro, Vaikra, ok? Baruch Hashem. A Rosa Maria Simplício de Faria, o marido Adamo Bertioga, litoral norte, né? Até amanhã estarei entrando em contato com vocês para falar sobre a questão, o melhor caminho que vocês podem tomar para chegar aqui em Bauru, ok? Baruch Hashem. O nosso mestre, o nosso professor, o Rebbe Menachem Mendel, ele comenta conosco, juntamente com Tosfot, segundo Kli Yakar, Rash, né, Paneach, Razá, né, juntamente com os mestres do Hassidismo. Temos aí também o Rambam Maimônides, temos o Ramban, né, Nachmanides, que discorrem conosco a respeito dessa introdução do nosso livro de Vaikra. É um livro realmente, no bom sentido, né? É um livro complicado, difícil, né? No bom sentido, porque traz para nós exatamente sobre questões de muitas leis, principalmente dentro do aspecto de sacrifícios. E também nós temos aí em Vaikra muitas leis concernentes, né, ao nosso recato,
bem como também aos nossos usos e costumes, e teremos pela frente aí, né, um livro recheado de mitzvot, preceitos, mandamentos, leis, né? Então vamos ficar aí bem conectados durante estas 10 porções do livro de Vaikra, que vai nos falar muito a respeito disso daí, ok? Nos primeiros anos da liderança do nosso Alter Rebbe, declarou publicamente, né? Nós temos que viver com o tempo, por meio de seu irmão, o Maharir, os Hassidim, de então descobriram que o Rebbe queria dizer, quando disse, nós temos que viver com o tempo. Então, os nossos mestres aqui descobriram que o que ele queria dizer, que devemos viver com a paraxá da semana e a paraxá particular do dia. A pessoa não deve apenas estudar a paraxá semanal, mas deve viver com ela dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Ou seja, refletir, pesquisar, estudar a Torá, é nós estarmos vivendo com ela no nosso dia a dia. É respirar Torá, exalar Torá. Então é isso que ele quer dizer, que nós precisamos trazer a paraxá para o nosso dia a dia. Por isso temos a paraxá semanal, a porção semanal, e com ela nós temos as aliot, as leituras diárias da paraxá da semana. É viver a paraxá no nosso dia a dia, ok? Iniciando a nossa paraxá Vaikra, nós temos aí onde o Eterno, né, fala para com Moshe, né, Vaikra, que significa literalmente, e ele chamou, ok? Dentro desse aspecto, os nossos mestres falam que Deus ele sempre usa de uma forma afetuosa para chamar Moshe. Então ele usa 4 expressões, Deus falando com Moshe. Primeiro ele diz, Vaidaber, ele falou, ou seja, o Eterno falou com Moshe. Segunda expressão, Vaiomer, ou seja, ele disse, o Eterno disse a Moshe. Terceira expressão, Vaitsav, que significa ele ordenou a Moshe. E a quarta que está dentro daqui do nosso livro de Vaikra, né? E ele chamou, Vaikra tem conexão com a palavra queria, que significa afeto. Então, nessas 4 formas, os nossos mestres falam que são formas afetuosas de Deus chamar Moshe. Então, o nosso terceiro livro, Vaikra, e ele chamou Moshe, Irashi assim diz. Toda vez que Deus se comunicou com Moshe, ele usou as expressões, né, Vaidaber, Vaiomer, Vaitsav e agora queria, né, chamando Moshe pelo seu nome, pois realmente a expressão aqui mais, vamos dizer assim, mais íntima de Deus chamar Moshe é exatamente essa de Vaikra, que é Levítico, né? Mas a tradução correta de Vaikra é e ele chamou, que tem conexão com a palavra queria, que significa afeto. Então significa que Deus, ele chamou Moshe com afeto, né? Então a Rashi diz ainda, né? Ele não somente assim fazia para chamar a atenção de Moshe, mas também era importante. Esta era uma expressão de afeto. Então Deus ele chamava a atenção de Moshe, de forma resumida, Deus chamava a atenção de Moshe com afeto, com carinho, com amor. Por isso, essa conexão com a palavra queria.
No entanto, se apresenta aqui com um problema quando nós lemos no final da nossa paraxá desta semana sobre o pecado da desonestidade. Pois se a mensagem de Vaikra é a proximidade e a afeição que Deus sente com todo o judeu e com todo aquele que se aproxima dele, então por que nós vemos que a paraxá termina discutindo o pecado, algo que distancia, todo e qualquer um de Deus? Na verdade, diz os nossos mestres, o final da nossa paraxá não fala do pecado propriamente dito, mas sim de techuvá, o arrependimento, o retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento. Pois quando um judeu transgride uma das mitzvot da Torá e depois decide retornar a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento, nós testemunhamos que esta pessoa mantém uma conexão profunda com Deus, até mesmo quando sua conexão externa com a paraxá foi cortada, aliás, com a Torá foi cortada devido ao seu pecado, e foi uma conexão mais profunda que a motivou a se arrepender. Ou seja, quando a techuvá ela é sincera, é real, é verdadeira, esse retorno que cada pessoa faz, seja judeu, seja Bnei Noach, é um retorno que é mais profundo, mais elevado. Porque à medida que tem a techuvá, ele não somente saboreia o perdão de Deus, mas ele saboreia que Deus não vai se lembrar mais do seu pecado. Havendo um sincero, real, genuíno, verdadeiro arrependimento, Deus passa uma borracha e tchau. Então nós não podemos, de fato, agirmos como se Deus fosse o julgamento de nós mesmos. Nós não podemos comparar a Deus a nós, na nossa pequenez, na nossa finitude, Não podemos comparar Deus na nossa falta de perdão para com o próximo. Deus é muito mais do que isso, está muito mais além de tudo isto. Então, por isso, a techuvá é um instrumento importantíssimo que Deus deu ao ser humano, para fazer o quê? Um retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento. Mudança, literalmente, de vida. Ok? Então, na verdade, o encerramento da nossa paraxá, ela está falando de techuvá, não de pecado. Ou seja, dentro do pecado existe uma grande bênção, a techuvá, o retorno a Deus. Depois que decide, o pecador, ele decide retornar a Deus, então o que podemos contemplar quando é genuíno isto, quando é verdadeiro isso? A sua conexão com Deus se torna muito mais profunda e elevada. A sua conexão com a Torá e os estudos da Torá e a prática, a obediência dos mandamentos, os preceitos de Hashem, essa pessoa ela faz com mais leveza e ela faz com mais determinação, porque ela quer corresponder a esse amor de Deus, ao seu perdão, à sua compreensão e realmente a nova oportunidade que Deus dá de podermos realmente andar numa novidade de vida junto dele e seguirmos a nossa jornada monoteísta. Então, em uma análise final, nessa introdução, este é um fim perfeito para a nossa paraxá, que representa o amor incondicional de Deus a todo judeu e a todo aquele que se aproxima dele. Pois é precisamente por causa desta conexão com Deus, inerente em cada judeu, inerente em cada Bnei Noach, que abraça o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, dessa forma, pode retornar ao seu Criador, até mesmo quando sua relação via Torá foi temporariamente interrompida. Ou seja, o portal do arrependimento, Deus ele não fecha esse portal. Ele sempre mantém ele de forma aberta, para que todo pecador
possa fazer a sua techuvá. Então, a nossa paraxá, a nossa primeira aliá, a nossa primeira leitura de hoje, que está no capítulo 1 de Vaikra, Levítico, e nós estamos aí no verso 1 ao verso, até o verso 13. Nós temos as oferendas voluntárias, as oferendas da queima de gado, né? E depois vamos entrar na oferenda da queima de carneiros e cabras, né? É a nossa primeira aliá. Dentro desse compêndio de sacrifícios, é interessante nós observarmos que, primeiramente, Deus ele não vem falar de sacrifícios sobre perdão de pecados, mas ele nos fala sobre os sacrifícios de oferenda voluntárias. As pessoas oferecendo sacrifício de forma voluntária. Parece que Deus ele não se agrada de sacrifícios de animais, mas ao mesmo tempo parece que ele se agrada. E qual que é o objetivo de Deus nesse paradoxo, nessa aparente contradição? O povo judeu vivia no meio de povos idólatras, eles adoravam várias divindades, vários deuses, e entre eles vários tipos de animais, entre eles o cordeiro, o cabrito, o boi e assim sucessivamente. Então, o sacrifício aqui é no sentido exato de quebrar a idolatria. Então, o sacrifício de animais é no sentido de quebrar a idolatria, como ele fez na saída do Egito. E ao mesmo tempo, a Levítico, né, vem trazer para nós, na primeira lição, vem trazer para nós sobre a questão de oferendas ou sacrifícios voluntários, que não são para pecados. Então o povo foi convidado, foi chamado para fazer oferendas voluntárias, espontâneas, e não pelo pecado. Esta é a forma em que Deus chamou a atenção do povo, no sentido de aproximar-se dele. Quando ele diz a Moshe, Vaikra, que tem essa conexão com a palavra Keriá, né, que é uma expressão de afeto, por isso Vaikra, e ele disse a Moshe, o Eterno disse a Moshe, para aproximar-se de Deus. Então, o objetivo de Deus na questão do sacrifício, ele não vem em primeiro lugar falar de sacrifício de pecado, porque ele está agindo com afeto, com carinho, com amor. Então ele traz a questão sobre oferendas voluntárias, espontâneas, onde as pessoas são movidas por um amor sincero para com Deus a oferecer as suas oferendas voluntárias. Então eles se aproximam de Deus. O objetivo das oferendas é aproximar o ser humano de Deus, né? E como que nós fazemos isso se não há mais o mexicão, o tabernáculo no deserto, e nem temos o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém? Sobrou apenas o muro, né? O Kotel, o muro. Então como que nós nos aproximamos de Deus? Aquelas 5 bases clássicas, ou seja, techuvá, retorno a Deus para um sincero e verdadeiro arrependimento, a tefilá, que são as nossas preces diárias, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noah e as suas 66 ramificações, e a tzedakah, as nossas oferendas para Deus. São essas 5 coisas. É dessa forma que nós oferecemos a Hashem um sacrifício voluntário e espontâneo. E isso está à mercê de todos. Não tem grandes e nem pequenos. Não tem rico e nem pobre. Todos têm condições de o fazer. Basta apenas um simples ingrediente chamado humildade. Aproximar-se de Deus é ser humilde. Por isso, quando nós vamos para o início da nossa paraxá, e início do 3º livro dos 5 livros da Torá, Vaikra, Vaikra no original hebraico, ele está escrito com a sua última letra com Aleph. Vaikra, Aleph. E o Aleph, ele está de forma diminuta,
né? Vamos ver se dá para mostrar aqui para os amados, ok? Então nós temos aqui, ó, Vaikra. Infelizmente você está vendo ao contrário, como no espelho, por causa da posição da câmera. Então aqui é o Aleph, ele está pequenininho, entendeu? Ele está pequenininho aqui. Então por que que o Aleph vem pequeno aqui? Vaikra, e ele chamou. Deus, ele constantemente chamava Moshe. Vaidaber, Vaiomer, vai Tsav, e agora Kiriá, que é a conexão com Vaikra. Então os nossos mestres falam que o Aleph pequeno é para trazer uma mensagem de humildade. O Aleph, ele é o rei das letras do alfabeto hebraico, porque o Aleph é a primeira letra. Então ele é a cabeça das letras do alfabeto, ele é a letra rei das demais letras do alfabeto, que são 22, ok? No seu total. Então, portanto, Aleph é cabeça e é líder, certo? Sobre as demais letras. Isso é indicado pelo fato de que Aleph é um derivado etimologicamente falando da palavra Aluf. Aluf, que se escreva com Aleph e significa líder ou chefe. Então a pergunta é, mas se é líder ou chefe, por que o Aleph vem de forma diminuta? Por que que é menor do que todas as letras de Vaikra? E ele chamou? Então os mestres respondem. Assim, um Aleph pequeno, né, apresenta certa contradição, segundo o comentarista Paneah Razá. Porque uma letra que representa liderança e grandeza é escrito de forma pequena? Se a Torá deseja aludir à humildade de Moshe, não poderia ter feito isso escrevendo outra letra em tamanho menor e não o Aleph, que é a letra rei de todas as 22 letras do alfabeto? Porém, diz os nossos mestres, o ponto aqui é que a grandeza e a humildade de uma pessoa não devem ser duas entidades distintas. A grandeza e a humildade não podem ser realmente entidades distintas. Você é uma pessoa, você pode possuir vários atributos, mas esses atributos não podem dividir você. Uma hora você é a pessoa A, outra hora você é a pessoa B. Uma hora você é luz, outra hora você é trevas. Uma hora você é bom, outra hora você é mau. Então é isso que quer dizer. A sua grandeza e a sua humildade precisam andar juntos, que nem dois elos de uma corrente, juntos, inquebrantáveis, inseparáveis, humildade e grandeza. Então, nesse sentido, não devem ser duas entidades distintas. Algumas pessoas são geralmente contidas, mas quando se trata de uma área de conhecimento, então seus sentimentos de humildade se tornam temporariamente suspensos. Isso quer dizer o seguinte, é aquela questão da pessoa bater no peito e falar assim, ó, eu sou bom, você não é. Quem que é o sabidão aqui? Sou eu, você não. Quem que é o bambambam aqui? Sou eu, não é você. Então, por isso, Vaikra, no início da nossa Parashá da semana e no início do livro, do terceiro livro, dos 5 livros da Torá para estudarmos, nós temos exatamente Vaikra com o Aleph escrito de forma pequena em relação às demais letras de Vaikra, para mostrar que grandeza e humildade são inseparáveis, não podem se separar, porque se separar vai dar com burro na água, né? Os burros na água, como diz o ditado, né? Não vai para lugar nenhum, não vai dar certo nada. Grandeza e humildade, diz o proverbista, né? Antes da honra vem a humildade. Se a pessoa não for uma pessoa humilde, no seu sentido exato da palavra, a honra não vem.
Porque o que precede a honra é a humildade. Então não adianta nada você querer se mostrar aí um galã, né? Dentro de sabedoria. Eu sou bom, eu sou o bambambam, eu sei, você não sabe. Né? Que nem aquelas crianças rabugentas, né? Na escola fica lá, ei, eu sei, você não sabe. Que nem na classe, na sala de aula, lembra? Quem já passou por isso daí. O professor pergunta alguma coisa, uma das crianças responde, aí a professora fala que não é aquela resposta correta, aí outra responde certa, aí essa é a resposta certa. Então a criança que acertou vira para aquela que errou, você não sabe, eu sei. Nós não podemos ser rabugentos assim. Grandeza e humildade andam juntos. É você sempre reconhecer que o seu próximo, ele é igual a você. Ele não é menos e nem mais, ele é igual a você. Então, essa é uma grande lição que nós já aprendemos no começo de Vaikra. Outra questão que nós temos aqui é que sentimentos de humildade se tornam temporariamente suspensos quando se trata a respeito da área do conhecimento, do saber. A vaidade ela se torna muito forte. A alma animal ela fica muito forte dentro desse campo, né? Eu sei, nossa, que honra, né? E a pessoa perde a humildade e fica com a grandeza. Então, grandeza e humildade precisam andar juntas. A Torá está nos ensinando aqui que a humildade de uma pessoa representada pela sua pequenez, deve estar exatamente no mesmo espaço de sua grandeza, representada pelo Aleph. Seus talentos sem igual e suas próprias qualidades especiais devem fazê-la sentir-se humilde ao contemplar o fato de que, se a outra pessoa tivesse sido dada as mesmas habilidades que as suas, ela certamente faria o mesmo trabalho seu, realizaria as mesmas realizações que você faz, e às vezes ela poderia fazer até melhor do que você. Então, por isso, grandeza e humildade andam juntas. Se outra pessoa estivesse no meu lugar, e foi uma das palavras que nós vimos no livro de Shemot, né, que encerrou no dia de ontem, nessa semana que passou, Moshe, ele sempre estava nessa posição. Senhor, se os atributos que eu tenho, que tu me desse, fosse dado para outras pessoas, elas poderiam fazer melhor do que eu. Então, humildade e grandeza, elas andam juntas, inseparadas. E tem que ser uma coisa sem hipocrisia, tem que ser realmente um reconhecimento real, um reconhecimento verdadeiro, ok? Então, por isso, certamente, se outra pessoa tivesse recebido as mesmas qualidades, atributos e dons, talentos, ela poderia fazer melhor do que eu. Então, por isso, dentro desse aspecto, o Aleph pequeno da letra Vaikra, que vem escrito no hebraico, a última letra Aleph da palavra Vaikra, vem menor em comparação a todas as demais letras, para simbolizar isso. Grandeza e humildade são inseparáveis. O Midrash, ele nos fala da seguinte forma, segundo Kli Yakar, diz assim: o Aleph pequeno é uma alusão ao costume também das crianças pequenas começarem seus estudos tradicionalmente com o livro de Vaikra, o livro mais difícil. A educação judaica, ela começa a ensinar as crianças, os pequenos, a partir do livro de Vaikra, o livro mais difícil de ser estudado, segundo os nossos mestres. Então assim o Midrash declara: por que nós iniciamos as crianças jovens com a paraxá que fala de sacrifícios? Porque, da mesma maneira que os sacrifícios são puros, assim também as crianças são puras. Esta é uma frase racídica, né? Que mostra essa realidade. Assim como os sacrifícios são puros, as crianças são puras.
Por isso que começa exatamente dentro desse livro de Vaikra, as crianças pequenas serem ensinadas, né? Outra coisa que o Midrash nos fala sobre Vaikra, né? Diz que é um livro especial, pois está repleto de leis, e é por isso que é muito difícil o livro de Vaikra. E à primeira vista ele compartilha esta qualidade, né, do livro de Devarim, que também é descrito como um livro cheio de preceitos e leis, né? No entanto, Vaikra realmente ele é superior a Devarim, porque ele, segundo Tosfot, ele é o mais difícil dos 5 livros de Moshe. Sendo o mais difícil de entender, o livro de Vaikra demanda mais esforço de seu leitor, ajudando, alçando, né, os novos níveis de entendimento e realização espiritual. Então, à medida que nós formos estudando o livro de Vaikra, nós precisamos compreender essas duas questões. É o mais difícil, mas também é o que te eleva mais espiritualmente. Por isso que nós não podemos deixar de ler, ouvir, estudar e aprender, nem que for o mínimo, mas precisamos aprender sobre Vaikra, sobre as suas leis, seus sacrifícios, etc. e tal, porque isso nos eleva mais e mais e dá-nos uma sensibilidade espiritual muito mais apurada, ok? E esse é o porquê de nós vermos, né, que embora no livro de Devarim também seja atribuída a metáfora de luz, é somente com relação ao livro de Vaikra que a Torá declara: Deus viu que a luz era boa. Foi, segundo os nossos sábios comentando sobre isto, né, que nós sabemos que está lá em Bereshit, Gênesis, né? O livro de Vaikra desafia o leitor de um grau de maior dimensão e assim revela dentro dele um bem maior. Ou seja, o livro de Vaikra é a expressão que foi dita lá na obra da criação. Deus viu que a luz era boa. Então, quando nós temos em Bereshit esta expressão, os sábios falam que aqui realmente está se revelando que Deus estava falando do livro de Vaikra. Não só a luz que foi criada naquele momento era boa, mas Deus estava já falando sobre o livro de Vaikra. A luz do livro de Vaikra é muito boa, por isso nós não podemos deixar de estudar, ok? Então, por que as crianças começam a aprender dentro de Vaikra, né, a partir do primeiro capítulo do livro Levítico, né? Se um judeu peca e compromete sua relação com Deus, como então é possível que um sacrifício possa expiar o seu pecado? Como o sacrifício reconstrói uma relação que se quebrou? Certamente deve haver um ponto de partida, algum elo, algum ponto de conexão, de ligação, para fazer permanecer o judeu e Deus, até mesmo depois que o judeu peca. E é a partir daí que a relação é reconstruída, né? Lembrando que o povo judeu é o aprendizado para nós, é a nossa escola, é onde nós devemos aprender com o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, dentro dos aspectos aí da nossa de Vaikra, né, as lições. Em outras palavras, o que os nossos sábios querem dizer com isso? Então, até mesmo quando um judeu peca e se afasta de qualquer mérito, o amor incondicional de Deus por aquela pessoa permanece. O que os mestres querem dizer para nós aqui dentro desse aspecto? Deus nos ama independente se nós pecamos ou não. É isso que nós precisamos aprender, para valorizarmos ainda mais o amor de Deus por nós e valorizarmos ainda mais a nossa techuvá para com Deus, o nosso retorno para com Deus. Puxa vida,
Se Deus fosse me tratar segundo os meus pecados, eu já não mais existiria. É um reconhecimento que nós precisamos ter de fato, real, e não aí com meias palavras e meios sentimentos, ok? Então, por isso, o amor incondicional de Deus por cada judeu e por cada Beninoa que se aproxima dele com o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ele tem esse amor incondicional de Deus. Deus, ele não te desampara, não vai te deixar só. Ele sempre vai ter alguma forma de poder auxiliar você, ajudar, socorrer, sustentar, guardar, proteger e etc, etc e etc. Então, nesse sentido, um sacrifício tem a habilidade de revelar este amor, reparando as faltas do passado e iniciando um novo começo. Lembra que nós falamos a semana passada da ficha limpa? É isso daqui. Entendeu? Então Deus passa uma borracha e realmente nos dá a condição de nós começarmos uma vida nova com Deus, junto a Deus. Então, nesse sentido, esclarece o costume das crianças iniciarem, então, os estudos da Torá exatamente pelo livro de Vaikra, né? Assim como fala o Kli Yakar, né? Citando o Midrash. Pois o amor incondicional de Deus brilha tanto na criança quanto nos sacrifícios, né? Então aí nós temos dois aspectos desse sentido. O primeiro, Deus ama uma criança que ainda não observou qualquer mitzvah e nem estudou qualquer coisa referente à Torá. Segunda questão, Deus continua amando um adulto até mesmo quando ele escolhe não observar o estudo da Torá, de modo que seu relacionamento pode ser reconstruído quando a pessoa se arrepende e traz um sacrifício à presença divina, né? Novamente falando, não temos nem o Mishkan e nem o Beit HaMikdash. Como que nós retornamos a Deus trazendo um sacrifício agradável a Ele? É a nossa teshuvá, o nosso arrependimento. Retornando a Deus para os nossos sacrifícios diários e matinais, né, que é exatamente o que? As preces da manhã. Você está trazendo um sacrifício na presença de Deus, que é você mesmo. Através das suas preces, orações, você está atendendo o chamado de Deus. Vaikra. E Ele chamou. Ele te chama. E Ele tão somente quer que você esteja, de fato, à sua presença. Ok? Então, ao observar, né, ou estudar a Torá, de modo que o seu relacionamento pode ser reconstruído, né, com Deus. Depende de você. Ninguém vai fazer por você o que você tem que fazer. Ninguém vai receber as tuas bênçãos porque elas são tuas. Elas podem ficar num linguajar humano e simples. Estas bênçãos, elas poderão ficar lá na dispensa, né? Na dispensa, onde nós buscamos os mantimentos, né? Então vai ficar lá na dispensa, ela é sua. Você demora para ir buscar, ela está lá. Você nunca vai buscar, ela está lá. Por quê? Porque é um sinal que Deus, ele continua te amando. Então o amor de Deus, amados, é algo real, verdadeiro e sério. Ele não é como o homem. Ele não tem sentimentos como o homem, que hoje é uma coisa, amanhã é outra, fica numa montanha russa, né? Sobe e desce. Por isso, assim como os sacrifícios são puros, assim também as crianças são puras, pois ambos expressam o laço intrínseco entre o judeu e Deus, que nunca pode ser maculado ou impurificado. Deus, ele te ama e ele te ama. E ninguém pode mudar esse amor de Deus, a não ser você mesmo. Então, vamos valorizar isso daí. O Ibn Ezra, sobre o sacrifício, ele diz assim, que os céus não permitam dizer que Deus
de fato precisa de animais serem queimados. O significado aqui, ele é místico, ele é sobrenatural, não é propriamente dito de forma literal o sacrifício, né? Rambam, Maimônides, diz assim: quando a Torá foi dada, o povo judeu vivia entre nações não judias, que adoravam gados e carneiros. Então Deus ordenou ao povo judeu matar esses animais, as deidades de seus vizinhos não judeus, a fim de libertar o povo judeu da influência da idolatria das nações, como consta no livro de Rambam, Guia dos Perplexos, capítulo 3 e o verso 46. Narmânides, Rambana, né, ele afirma que as mitzvot de Deus foram dadas somente para afastar o povo judeu da idolatria. Não faz o menor sentido o que realmente Maimônides diz sobre isso, segundo Narmânides, Rambana. A Torá declara explicitamente no verso 9 que os sacrifícios davam prazer a Deus. Além disso, nós vimos que Noé sacrificou animais a Deus quando ele saiu da arca, muito antes dos egípcios idolatrarem gados e carneiros, e que isso agradou imensamente a Deus e o povo, ao ponto que ele decidiu nunca mais destruir o mundo relacionado com os sacrifícios, né? Então, portanto, o agrado de Deus está exatamente na questão da obediência, como ele fala em outra passagem, né? Que Deus agrada-se da obediência, no caso do rei Saul, que quis fazer sacrifício sem esperar o profeta Samuel, né? E o profeta Samuel disse para ele, Deus se agrada mais na obediência do que nos sacrifícios. E você não foi obediente, por isso, né, você está pesado diante de Deus, né? Uma explicação mais aceitável, segundo Narmânides, né, Rambana, os sacrifícios é a de que dentro do processo de pecar, a pessoa utiliza pensamentos, fala e ação. Por isso o sacrifício está conectado exatamente com isso. Pensamento, fala e ação. Pensamento, fala e ação. Os sacrifícios trazem essa visão. Ou seja, Deus decretou que a expiação para seu pecado deva também ter 3 desdobramentos. Primeiro, ele coloca suas mãos no animal, uma ação de expiação. Segundo, então ele confessa verbalmente, né, o seu pecado. E finalmente, terceiro, as entranhas do animal, a fonte de prazer físico, são queimadas, correspondendo aos pensamentos e desejos da pessoa que a levaram a pecar. Então, o sangue do animal também é derramado, sugerindo à pessoa que, na realidade, a sua própria vida deveria ter sido tomada por causa do pecado. Isso é, que Deus deveria ceifar a vida daquela pessoa. Mas Deus, em sua misericórdia, ele aceitou o sacrifício do animal, ok? Como um substituto. Então, os sacrifícios também têm grande significado místico, sobrenatural, como é indicado pelo fato de que, ao listar as leis dos sacrifícios, a Torá só usa o mais exaltado dos nomes de Deus, o tetragrama sagrado. Então, quando se fala nessa conexão direta dos sacrifícios, né? Então está aí a questão que Deus usa o próprio tetragrama sagrado. E como palavra final do nosso Rebbe Menahem Mendel, nesse início da nossa paraxá da semana, né? Então, o nosso Rebbe diz que Deus chamou Moshe para dentro dele, dentro da nuvem, ok? E começou a instruí-lo quanto aos procedimentos em relação aos sacrifícios, né? Então, há 4 procedimentos dos sacrifícios. O primeiro dele é o sacrifício de ascensão, que é chamado de Olá. Segundo, oferendas de paz, que é o Shelamim. Terceiro, oferendas de pecado, que é Hatat. E oferendas
né, que são oferendas de culpa, que são levados à presença do Eterno através dos sacerdotes, ok? Então, a oferenda de culpa é a chama, né? Então, aproximar-se, arrepender-se, estar perto de Deus, significa que nós tenhamos uma elevação, sem sombra de dúvidas, espiritual. Por isso, o nosso Rebbe disse: quando alguém traz um sacrifício à presença divina, lembrando que os nossos sacrifícios são aquelas 5 bases: Teshuvá, Tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais, suas ramificações e a Tzedaká. Então, a noção de sacrifício parece ir contra a concepção judaica sobre Deus. Ele não precisa consumir, comer ou beber qualquer coisa, nem ser subornado pelos nossos sacrifícios. Ainda assim, vemos nessa paraxá que a Torá, que Deus não somente aceita sacrifícios, mas determina explicitamente os procedimentos para eles, dando toda a indicação que ele deve realmente o quer, né? Então Deus realmente o quer, né? Os sacrifícios são para nos aproximarmos de Deus. Essa que é a questão, aproximarmos de Deus. Então, a palavra hebraica para sacrifícios ou oferenda é a palavra korban, né? Que significa exatamente o quê? Se aproximar. Então, por isso, korbanot, né? Os sacrifícios, as oferendas de korbanot, né? Se aproximar. Embora geralmente associemos o sacrifício com a ideia de expiação de pecados, os primeiros sacrifícios que menciona na paraxá aqui são exatamente as oferendas voluntárias que o indivíduo traz para Deus, não para expiar os seus pecados, mas sim pelo desejo simples de aproximar-se de Deus. É claro que alguns sacrifícios são oferendas de pecado, mas isso simplesmente indica que Deus convoca todos nós a aproximarmos-nos dele e a todo momento, não somente aqueles entre nós que estão livres de culpa, mas todos, né? Então, Deus não faz essa acepção justamente para que a pessoa que pecou, ela não se sinta repudiada, menosprezada, mas é um tempo hábil em que Deus permite que a pessoa tome consciência do seu mal, do seu pecado, da sua desconexão com Deus e com a sua Torá, e retorne através do quê? Da Teshuvá. Então, desta forma, né, hoje, na ausência do Mishkan ou do Beit HaMikdash, existem 3 maneiras, né, bem conscientes de nós nos aproximarmos de Deus. Primeiro dela, através do estudo da Torá e os seus ensinamentos sobre os sacrifícios. Segundo, através da prece, né, diária, que reflete as características dos sacrifícios, ou seja, as nossas preces estão no lugar dos sacrifícios, traduzindo em miúdos. E atos de caridade e generosidade, né, que assim o faz, né? Então aqui os nossos mestres colocam, desses 3 colocam mais um que é exatamente o quê? Para os Benei Noach, que é o estudo das 7 leis e as suas ramificações. E mais a questão da Teshuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. E assim nós nos aproximamos de Deus e nós vamos seguindo em frente nesta jornada com a nossa missão suprema, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Por isso, nós precisamos estarmos firmes, trabalhando, né, para que Mashiach se revele a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, e estabeleça o seu reinado e a redenção final, né, onde todos os reinos serão devidamente sarados e curados. Ok? Então, amados, essa é a nossa introdução para iniciarmos o 3º livro de Vaikra.
né? E ele chamou. Amanhã daremos continuidade pela graça de Hashem. Shalom, shalom. Até amanhã.